O capítulo 3 do Apocalipse, na minha opinião, o número ele é simbólico. O número da besta é simbólico. Ok, pastor Marcelo. Muito bom. Isso é muito advogado entre os biblistas, não é? Porque em determinadas épocas da história, nós vemos, abre aspas, manifestações do anticristo. Alguém tenta associar, como disse muito bem o professor Alex Mendes, a Neron Quessar, não é? Porque estamos aqui diante de um professor de hebraico, o pastor Alex também, um pesquisador, em que a letra no hebraico é número, não é? Se nós somarmos aqui, pastor César, o nome de Neron Quissar, não é? Onde Kuf vale 100, Samer vale 60, Resh 200, nós já temos 360. Depois, se nós continuarmos a soma, o Nun novamente vale 50, o Resh 200, o Vav 6 e o Nun Sofit, né? De Neron, não é? Quando termina Neron, é o Nun Sofit, nós temos 50. Aí nós temos 666. Mas nós também temos um problema, pastor César, é que se colocarmos, professor Alex, um Yud na palavra Quissar, não é? Neron Quissar, e o Yud corresponde a 10, ou dará, pastor César, 676, porque se acrescentarmos esse Yud, 10, exatamente. Yud 10. Então, por isso que eu acho que eu não entendo que seja um número simbólico, até porque na guimatria hebraica pode dar certo. Se pegarmos as letras hebraicas de Neron Quissar, pode dar certo. Mas no Novo Testamento, nós não temos um documento escrito no Novo Testamento em hebraico. E se pegarmos as letras gregas, não dará esse valor. É que o Nero nem é um nome hebraico, né, na verdade. Exatamente. É um nome, Exatamente. nome latim e transformar em hebraico, né? Exatamente. Então, é por causa desta perspectiva que grandes estudiosos caminham, isso é fato, para que seja Neron Quissar, não é? Na figura do Apocalipse de Domiciano, né? Na figura de Domiciano, conforme eu anotei aqui, que recebeu o título, pastor César, de Dominus et Deus Noster, nosso Senhor e Deus. Então, eles creem que à época do Apocalipse, esta figura deste homem era representado por Domiciano. Todavia, se nós pegarmos os aspectos literários que o professor Alex está abordando aqui, da guimatria, que é a ciência que estuda os números da Bíblia, nós temos um problema, porque o nome Neron Quissar é um nome latinizado, romano, e temos um problema no hebraico, porque se acrescentarmos esse Yud, que os estudiosos dizem da palavra Quissar, depois do Kuf, né? Nós temos esse Yud lá em cima, nós vamos ter ou 676, ou se subtrair alguma letra, vai para 616. Então, por causa desta perspectiva, eu creio que se trata mesmo de um número literal que, no decorrer da história, foi aí representado por alguns homens. Veja, o pastor Marcelo o tempo todo afirma que o termo marca não pode ser visto senão de maneira literal. Mas qualquer um, com o mínimo de formação linguística, sabe que, a depender do contexto, as palavras podem sim ter sentido figurado. Não, eu adoro servir de assento. Me leva de cavalinho. Sai daí, para com isso, Kiko. Mas ele falou que gostava. Mas foi em sentido figurado. E o que é isso? Hã? Não sabe o que é sentido figurado? Não. Ora, mas na escola você não tem aula de geometria? Tem, mas eu não sei o que é isso. O sentido figurado Não sabe? Não. Bom, sentido figurado, a própria palavra diz. Sentido figurado é quando uma pessoa fala em sentido figurado. Tá, mas quando é que uma pessoa fala em sentido figurado? Pois quando... Explica pra ele, explica. Não, senhor, vamos resolver isso mesmo que eu tenha que acabar com o senhor. Mamãe! Não seja tonto, Kiko. Ele falou em sentido figurado. Explica pra ele. Muito bem. Então vamos falar de homem para espantalho. E não falei em sentido figurado. Tem toda a barriga, senhor Razão. Quê? Digo, o senhor tem toda a razão, senhor Barriga. Parece um espantalho, mas é porque não tenho dinheiro para comprar roupas decentes. Mas bem, eu mal vestido, eu sou um homem. Em sentido figurado. Tomemos alguns exemplos no próprio texto bíblico. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Era Jesus um animal? Ou trata-se de um símbolo que representa uma realidade superior? Não confundamos literalidade com realidade. Elementos figurados não são literais, mas são ferramentas para expressar verdades reais. Jesus é o leão da tribo de Judá. Era Jesus uma besta feroz, ou trata-se de mais um símbolo? Jesus é a porta. Será Jesus um objeto de madeira pelo qual, abrindo, passamos? Ou trata-se de mais uma figura de linguagem? Por fim, em Apocalipse mesmo,
Os santos são marcados pelo Senhor. Tá todo mundo ferroado como um gado. Ou essa expressão trata de uma verdade espiritual de que nós pertencemos a Cristo e a marca é exatamente o Espírito Santo, bendita terceira pessoa da Trindade, que em nós habita. Continuando, o versículo 3 diz: Então vi uma das cabeças deste animal, né, ferido, ou ferida de morte. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, diz o verso 3. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Aqui é muito importante notar a diferença entre o sistema e o chefe, o cabeça do sistema. A besta está em atuação no mundo há séculos. Ela não vai surgir em algum momento lá no futuro. A besta perseguia os cristãos do primeiro século. Ela era lá prefigurada, ela era lá visualizada literalmente no Império Romano. Porém, João faz uma distinção aqui entre a besta em si e uma de suas cabeças. Ele diz então que uma dessas cabeças, na visão que ele tem, é ferida de morte, é morta. E, no entanto, daqui a pouco ela volta à vida. Satanás é sempre um imitador de Deus. Sua tentativa sempre é, de alguma maneira, imitar as coisas que Deus fez ou faz. É uma espécie aqui, né, de paródia da ressurreição de Cristo. Essa uma cabeça deve ser identificada com o anticristo. Esse, sim, ainda não apareceu. Ele é como que o chefe do sistema. Sim, muitos anticristos apareceram ao longo da história, que são como que antecipações do final, do anticristo escatológico, do último, do grandão, que ainda precisa vir. Podemos, portanto, fazer uma distinção importante. A besta, como sistema, é o primeiro aliado do dragão. Reflete o poder humano, militar, econômico, político, em todos os sentidos, condensando-se quase sempre em impérios mundiais. Portanto, espera-se também, para o fim, de algum modo, né, um império que reúna um poder muito grande sobre toda a terra. Porém, uma das cabeças, um dos chefes desse império, então, cresce, assume a proeminência através de uma espécie de um milagre, e talvez isso não seja literal, mas como se dissesse assim, ele perde o poder e de repente ele recupera o poder. Ele é ferido de morte e de repente ele volta mais forte do que nunca. Pode ser que isso não seja literalmente falando, mas pode ser no sentido de recuperar, de perder e recuperar o poder de uma maneira muito grande. E mais uma vez, vendo como o Apocalipse diz respeito a todas as eras, não é apenas a um período do fim dos tempos, também se aplicava aos cristãos do primeiro século, porque o último grande imperador maligno que perseguiu a igreja havia sido Nero. E Nero havia morrido em junho de 68, do primeiro século. E agora, nos dias de João, por volta do ano 96 ou 97 do fim do primeiro século, havia uma espécie de novo Nero em Roma, que era o imperador Domiciano. Que eles até comparavam, diziam, esse Domiciano é o Nero redivivo, é o Nero ressuscitado. Porque ele é tão mau, tão terrível, tão louco, quanto havia sido Nero. Como se fosse uma das cabeças da besta também, ferida de morte, e agora, naqueles dias, retomando a força, retomando o poder. Isso é um modo de ver os ciclos do poder maligno no mundo. Pela misericórdia de Deus, Deus normalmente não deixa o mal alcançar o teto, o nível máximo. Ele deixa até um ponto, e aí Deus refreia isso. Aí o mal começa outra vez a se erguer, até chegar a um ponto muito alto, Deus refreia outra vez. É um modo de Deus refrear, não deixar a iniquidade do mundo chegar ao máximo. Porque quando Deus deixa chegar ao máximo, Ele destrói. Deus deixou a iniquidade do mundo chegar ao máximo nos dias de Noé. E por isso destruiu o mundo antigo com o dilúvio. Deus deixou a iniquidade chegar ao máximo em duas cidades, exemplo, Sodoma e Gomorra. E quando chegou ao máximo, Ele destruiu as cidades. Será assim outra vez, Jesus disse, nos dias do Filho do Homem. Uma repetição dos dias de Noé, uma repetição dos dias de Sodoma e Gomorra. Ou seja, no período final, Deus deixará a iniquidade do homem chegar ao seu máximo. E então acontecerá o fim. Muitos esperam uma melhoria para o final, como se o mundo fosse melhorar. Uma ilusão que não tem base bíblica e nem uma constatação da história. Esse mundo vai de mal a pior.
Como Paulo disse, os homens iníquos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas o que lhes aguarda também é a destruição. Continua. Eu entendo que esse texto, pastor César, pode ser de uma dupla referência, porque ao lermos, por exemplo, a primeira carta de João, nós vemos João falando assim, olha, nós já temos muito anticristos no nosso meio. Então, na história, por exemplo, Martinho Lutero cria piamente que era o Papa, né? Martinho Lutero, o ícone da Reforma Protestante, o sol da Reforma Protestante, cria que, à sua época, o 666 era o Papa. Já no Apocalipse, está aqui historicamente configurado a figura do imperador de Roma, que assumiu para si, como eu disse aqui, Domiciano, o título de Nosso Senhor e Deus. Agora, este evento aqui se trata, pastor César, de um evento escatológico. Por quê? Porque a besta vai exigir uma adoração universal. Isso está claro aqui em Apocalipse, capítulo de número 13. E tentando imitar a trindade satânica. Eu não gosto muito, aliás, a trindade divina, vamos aqui retificar, não é consertar, que essa tríade satânica, muitos estudiosos, pastor Alex, usam essa terminologia, não é? Trindade satânica, que eu não endosso. É a tríade satânica. O que a tríade satânica vai fazer? O dragão dará poder à besta, né? Que sobe do mar. E essa besta que sobe do mar dará poder à besta que está na terra. Então veja, uma imitação, pastor César, perfeita da trindade, né? Aqui o dragão representando Satanás, o anticristo representando aqui o Cristo, né? No lugar de Cristo, olha só que coisa tremenda. E o falso profeta, Alex, representando o Espírito Santo, quer dizer, é uma imitação perfeita da Santíssima Trindade. Verdade, não é? É verdade. E aí o pessoal chama de tríade satânica para não falar trindade. É melhor. Muitos estudiosos usam trindade satânica. Eu não gosto dessa expressão. Até os milagres, né? Que sim. Deus faz, vão fazer. Né? Vai, não é? Ressuscitar, não é? E todo mundo será um negócio tão espantoso que a terra ficará admirada. Agora, eu entendo que seja literal, pastor César, até por causa aqui, ó, do verso que está no contexto aqui, ó, o 16, Apocalipse 13, 16, a todos os pequenos, os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, ele faz com que lhe seja dada certa marca, né? Marca aqui, professor Alex, é haragma. Então não tem como uma marca, pastor César e pastor Alex, esse é o meu ponto aqui, ser figurada. Porque haragma se marcava à época do Apocalipse, pastor César, escravos, soldados e até determinados membros de algumas seitas do Apocalipse. Nós sabemos que o Apocalipse está permeado disso, né? Está permeado de seitas estranhas, falsos deuses, né? Roma, várias divindades eram adoradas, na Grécia. Então se marcava, por exemplo, pertence à classe tal. Pertence à família tal. Então, por causa desta marca aqui que vai ser marcada na fronte, olha lá, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, eu entendo que é literal. Porque se nós espiritualizarmos aqui marca, que é haragma, aí nós temos um problema. Porque o texto, pastor César, quer mostrar quem está identificado com o anticristo. E também a questão da imitação, porque nos capítulos 7, capítulo 9, os servos de Deus são marcados na testa também. Exatamente. Verdade. Então. O capítulo 14, como o senhor bem disse, olha aqui, começa, pastor Alex, o 14, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome. Está escrito o nome. Então, a marca do salvo é a marca do nome inefável de Deus. E a marca do ímpio, daquele que se associará, é o 666. Pastor Alex. Na minha opinião, nesse capítulo 13 de Apocalipse, o número da besta, o nome o número 66 e a marca da besta, haragma, na minha opinião, eles são simbólicos. Por quê? Olha que interessante. Se a gente for ler o livro do Apocalipse detalhadamente, por exemplo, o versículo 12, a gente percebe o seguinte, que a marca da besta ou o número da besta estão associados diretamente, conectado ao nome e o culto ao anticristo, né? Que é a primeira besta. Por exemplo, se a gente for no capítulo 3 do Apocalipse, logo ali nos versículos iniciais, como disse o pastor Marcelo, nós temos duas figuras ali enigmáticas. Primeiro, a figura da besta. A besta ali é uma simbologia, né? É uma figura de linguagem. Que diz que é o anticristo, que veio do mar e representa o quê? Um sistema político-econômico mundial, global. Exato. A segunda besta, né, que veio da terra, que é o falso profeta, do versículo 11 ao 18, representa um sistema religioso também mundial. Agora, olha só, no capítulo 13, 16 e 18, aparece então ali a descrição da marca e do número da besta, que estão associados, como disse, diretamente ao nome e o culto à besta, a primeira besta que é o anticristo. Agora, o que é interessante, o substantivo neutro, haragma,
ele aparece 9 vezes no Novo Testamento, uma décima porque existe ali uma variação, uma variante textual no capítulo 15, versículo 2. Mas, por exemplo, ele aparece em Atos 17, 29, Apocalipse 13, 16, 13, 17, assim vai. Ele aparece 97% das ocorrências está onde? No livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse. Então, num contexto altamente simbólico. Agora, se vocês analisarem o capítulo 3 do Apocalipse, nós temos aqui várias figuras enigmáticas, como, por exemplo, a besta, 7 cabeças e 10 chifres. São simbólicos aqui ou literal? Essa expressão, na minha opinião, é simbólico. Outra coisa, João diz que viu a besta, o leopardo, o urso, o leão, um dragão. Quer dizer, o trono aqui, do dragão aqui. Então, e vai descrevendo aqui, ó. Quando chega aqui no versículo 16 e 17 e 18, ele fala que viu ele fala da marca da besta e depois do número da besta. Será, nesse capítulo 3 aqui, será que essas descrições que aparecem aqui dessas imagens e figuras, será que nesse contexto de revelação é literal ou é simbólico? É a partir, como por exemplo, dessas descrições que, na minha opinião, a marca da besta e o número da besta são simbólicos. Por exemplo, como fala a expressão, por exemplo, a expressão é posta na mão direita ou na testa, por exemplo. Na testa, segundo, por exemplo, o Heineken e o Rogers, que são 2 biblistas, ali simboliza a mente, entendimento, compreensão das pessoas. A mão representa o quê? A atividade, ação e ocupação das pessoas que estarão na época adorando e prestando culto ao anticristo, a besta. Logicamente, né, pastor César, o senhor que é o âncora, sabe que o Alex Mendes declinou da minha pergunta. Ele fugiu para o contexto social, ele fugiu para o contexto econômico, mas ele não me respondeu. Os versos 16, 17, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dada certa marca. Haragma é uma marca literal, Alex Mendes, sobre a mão direita ou sobre a fronte. E o 17, para que ninguém possa comprar ou vender. Não tem chance. O senhor é pós? O senhor vai ficar aqui então, tá? Vai ficar aqui, vai me explicar como é que é essa marca aqui. Senão aquele que tem a marca, tem a marca, tem o nome da besta e o número do seu nome. É impossível, pastor Alex. O senhor vai ter que apelar, data máxima vênia, como dizem os juristas, né, ao contexto literário do Apocalipse. Se Haragma é então literal, o número 66 também é literal? É a marca. A marca é literal. Agora, como será implantado, aí é outra forma. Por exemplo, tem grandes empresários já no Brasil, pastor César. Eu estive com um grande empresário recentemente, que eles já estão implantando, pastor César, na pele, um microchip, porque em caso de sequestro, a família consegue localizar. Sabia disso? Não, tudo bem, mas o senhor defende então que é um chip? Não, eu estou dizendo que pode ser, né? Com o avanço da tecnologia, eu não sei como será implantado esse sistema, né? Hoje o senhor sabe, tem aeroportos nos Estados Unidos que lê a sua íris. Lê a sua íris, você passa pela alfândega e vai embora. A forma de como será implantado esse sistema, eu não sei. Mas que se trata de uma marca literal, é uma marca literal. Não tem como ser simbólica. A pessoa não vai conseguir comprar e vender se não tiver essa marca. Então, mas, por exemplo, se é um leitor da íris... Não, eu estou dando exemplos. É uma marca, né? É marca, mas não é marca. Pode ser um chip. É literal. Mas não é o número 666. Porém, é uma forma do número, ou seja, uma salada de frutas que nada explica, mas continua afirmando ser uma interpretação literal. Se é um negócio do chip implantado embaixo da pele, não é uma marca. Você está vendo que o Haragma é a marca, né? Não, é a marca. É uma marca. Agora, eu estou dizendo assim, a forma de como será implantada, eu não sei. Mas é uma marca que, não sei se estará na testa, como diz a Bíblia, na mão direita. Porque a pessoa, pastor César, tendo essa marca, ela vai poder fazer tudo. Okay. Se ela não tem, ela não faz nada. Então, por isso que eu entendo que seja literal. Tá bom. O que é a segunda besta? O segundo grande aliado do dragão é a religião. Se o primeiro aliado do dragão é o império, o segundo é a religião. A religião falsa, mas que parece verdadeira. Até porque aquilo que é muito falso não engana ninguém. Não sei se vocês ficam muito animados, assim, quando vocês veem a televisão, quando aparece aquele homem que se diz que é o Cristo, né? O Henri Cristo. Não sei se vocês ficam pensando assim, eu acho que é Jesus mesmo. Acho que vocês não ficam muito assim preocupados que seja Jesus, né? Apesar de que ele tem uma coroa de espinhos. Só que os espinhos ficam para fora, né? Não tem nenhum espinho para dentro da coroa dele, tudo para fora. Os de Jesus eram para dentro, né? Feriam, de fato, a cabeça dele. Bom, quando o negócio é falso demais, ninguém liga. Mas quando é parecido com o verdadeiro, aí sim. A pior coisa que o falso pode ser é ser muito parecido com o verdadeiro. Quanto mais parecido com o verdadeiro, mais perigoso.
O problema dos falsos mestres é que eles mesclam verdades com mentiras. Eles misturam, até certo ponto eles falam coisas verdadeiras. E as pessoas pensam, mas isso está na Bíblia, isso está na palavra de Deus, então é verdadeiro. Mas não é totalmente verdadeiro, porque junto com a parte verdadeira vem a parte ilusória, falsa, inventada, criada pelo homem, pior, criada pelo dragão. Por isso não basta o pregador falar de Jesus, usar o nome de Jesus. Muitos naquele dia me dirão, Jesus falou, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, como é que estamos perdidos? E Jesus diz, não conheço vocês. Nunca vos conheci, não sei quem são vocês. Não são meus discípulos. Mas pregaram em nome de Jesus. Expulsaram demônios em nome de Jesus. Curaram em nome de Jesus. E foram para o inferno. Não basta usar o nome de Jesus. Precisa guardar toda a verdade. Não apenas a parte que interessa, a parte que traz lucro. Mas toda a verdade. É esse o grande desafio do verdadeiro pregador, do verdadeiro discípulo de Cristo. Veja que além do falso ensino, ele comprova o falso ensino com milagres. Está aqui no versículo 13, quando diz, opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens e seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. O uso, então, do sobrenatural, do místico, do milagre, do extraordinário, está a serviço do dragão, muitas vezes esteve e estará na história. Muitos crentes baseiam sua fé na experiência. Eles pensam, mas eu vi o milagre, mas eu vi a coisa acontecendo, mas eu vi o anjo voando, eu vi alguma coisa. E com isso ele baseia, diz, não, isso é verdadeiro. Se as experiências fossem o fundamento da fé, então o cristianismo não teria mais direito algum de se considerar a única verdade, porque qualquer pessoa que tivesse qualquer experiência em qualquer religião do mundo poderia dizer, eu tenho a verdade, eu sonhei, eu vi, eu enxerguei, eu senti, eu toquei, eu tateei. Há relatos de milagres em todas as culturas, em todas as religiões. No espiritismo, no umbandismo, no candomblé, no budismo, no islamismo, no shintoísmo, em todas as religiões, todas. Se as experiências provam, todos estão certos. Qual é o critério? É a pregação. Parece cordeiro, mas fala como dragão. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala através da Bíblia. O dragão fala através dos milagres. Fala através das coisas extraordinárias. Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para a repreensão, para a correção, para a educação, para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é através dela que Deus fala. É ela que nós devemos ouvir. E se nós ouvirmos a palavra de Deus, toda a palavra, não só a parte que gostamos, toda a palavra de Deus, não seremos enganados pela sedução da segunda besta. Você vê como as duas bestas trabalham em cooperação? A segunda besta, que então no final se encarna, se torna o falso profeta, é o que dá apoio ao anticristo, é o que dá apoio à primeira besta. E já no primeiro século acontecia isso. Apocalipse vale para todas as épocas. No primeiro século, o sacerdote pagão, o sacerdote idólatra, exigia que o imperador fosse adorado. O imperador, o anticristo da época. E para fazer o imperador ser adorado, o sacerdote pagão supostamente fazia milagres. Ninguém sabe se eram verdadeiros ou falsos. Alguns acham que eram embustes. Mas ele fazia descer fogo do céu diante das pessoas também. Alguns acham que isso eram táticas mágicas que os sacerdotes pagãos faziam na época. Vai saber se não era de verdade. O fato é que os sinais seduziam as pessoas na época do primeiro século para adorar a primeira besta, o império. Como vai seduzir em todos os tempos. E então chega a parte final do texto. Quando há o último e derradeiro desafio. A segunda besta, a falsa religião, impõe uma marca sobre os homens. Diz aí, a todos no verso 16, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Essa segunda besta, o falso profeta, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Os cristãos ficam pensando muitas vezes, né, que algum dia vai acontecer, sei lá, algum recurso tecnológico que vai ser utilizado como marca da besta. Já ouvi tanta teoria sobre isso, de chip, de cartão, de não sei o que lá, laser, não sei o que lá, óptico, não sei o que lá.
como se em algum momento, lá na frente, né, alguma coisa fosse colada na nossa testa e na nossa mão, e as pessoas, então, que recebessem isso, seriam as únicas que poderiam... Pastor Marcelo. Então, veja aqui, querido pastor Alex, gente finíssima, Ezequiel capítulo 9, 4, ó, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens. Essa marca aqui, é literal ou é figurada? Então, na minha opinião, ela é simbólica. Aqui, Ezequiel também? Ezequiel é simbólico. No contexto que está marcando as pessoas, os homens lá no templo lá. Mas está marcando com um sinal, pastor Alex. Olha o que diz. E marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha aqui, ó. Olha a palavra aqui, eu estou com o texto aqui, ó. Vaiomer Adonai Elo, Elav Avor Betor, entre Hair Betor e Jerusalém, entre a cidade de Jerusalém, Vetitevitá, Tav al Mitzotav. Então veja, pastor César, que aqui aparece a letra Tav, é uma marca literal. Então, se nós espiritualizarmos aqui, aí nós teremos que espiritualizar também Apocalipse. Porque tem a questão de que o Ezequiel, ele é um profeta do exílio, né? Sim. Então ele não está em Jerusalém. Sim. Mas ele está marcando os homens de Jerusalém com um sinal na testa, entendeu? Mas não é lá em Jerusalém, né? Então... É uma visão, ali é uma visão. Mas o texto de marcar é uma boa discussão esse assunto. É uma boa discussão. Só que, na verdade, o texto que ele leu ali, o texto é uma visão que Deus dá para Ezequiel. Ele está vendo uma visão ali, né? E Deus marca nas pessoas. Mas então, ele está marcando com que tinta, né? Agora, a expressão que aparece em hebraico ali é tav. Nós temos duas expressões hebraicas, né? Para marca ou sinal, né? Sim. De onde deriva a expressão haragma. O pastor Marcelo está corretíssimo. Que é ot ou tav mesmo. Na minha opinião, nesse contexto de Ezequiel, é um contexto profético, e a marca ali, Tav, que a expressão Tav ele falou muito bem, é uma marca espiritual. Ali fala de um comportamento de homens piedosos, de homens santos, que em uma época, né, pastor Marcelo, reverendo Marcelo, de apostasia, né, de afastamento do eterno, havia pessoas ali piedosas, pessoas que continuavam servindo a Deus piamente. E num contexto ali, escatológico, né, num contexto apocalíptico, altamente simbólico, Deus então mostrou ao profeta Ezequiel essa marcação desse homem de Deus, que diz a respeito, ali, na minha opinião, é uma marca simbólica, espiritual. Porque acontece, no Novo Testamento, essa expressão haragma, ela só aparece uma vez em Atos e 9 vezes em Apocalipse, em contextos altamente simbólicos. Então, não tem como, na minha opinião, ser um número literal, mas sim uma marca simbólica, na minha opinião, é simbólico. E agora outro problema, pastor César, nós estamos caminhando aqui para o final, não é? Desse texto que eu citei aqui, pastor, aqui, Ezequiel, aqui, ele não está tendo uma visão, ele está narrando o que está descrevendo. O capítulo 9 não é uma visão. Você pode ver o capítulo 9, diz, então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai, executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Ele está narrando o que está acontecendo na cidade. E aí no verso 4, pastor, ele pede para marcar, porque aqueles que não são marcados serão mortos. Olha o versículo de número 5. A outros disse eu, passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Então, aqueles que não tinham a marca que Deus mandou que marcasse, seriam mortos ao fio da espada. Então o texto aqui, lógico, é uma profecia, é um ambiente profético, mas é um texto narrativo. O capítulo 9 não se trata de uma visão. O capítulo 10, sim. O capítulo 10, até a epígrafe diz lá, a visão do homem, né? Que os pregadores pregam muito errado, né? Tem um homem, o senhor já deve ter ouvido essa pregação, com linho fino, com brasas na mão. Aí diz, o homem de linho fino vai passar brasa de fogo aqui. Só que aqui é juízo. E os pregadores pentecostais erram demais nesse texto, né? Dizendo, olha, o homem de linho fino tá com brasas de fogo na mão. Irmão, eu não quero esse homem de linho fino perto de mim, pastor César. Com brasa de fogo na mão, no contexto de Ezequiel... Você quer o do tinteiro que marca na testa. Isso, aí é melhor. Aí é melhor. O texto que o pastor Marcelo leu, por exemplo, o capítulo 9, sim. Ele vem do capítulo 8, por exemplo. O capítulo 8 está no mesmo contexto que o capítulo 9. Por exemplo, se você ler o capítulo 8 de Ezequiel, versículo 3, diz o seguinte, ó, e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e os céus, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. O 8, sim. Até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocara os ciúmes de Deus. Ou seja, o capítulo 9 está no mesmo contexto que o capítulo 8 e dá seguimento ao capítulo 8. Então, o capítulo 9, ele é um capítulo que está dando sequência ao capítulo 8. É uma visão, se trata de uma visão. É uma visão. Não seria ele o texto que dá ensejo ao Apocalipse capítulo 7? Pessoal, já pararam para pensar nisso? Sim, exatamente. Por isso que eu creio que seja literal. Porque se aqui foi literal, os homens que não tinham sido marcados
não é? Por Ezequiel, iam morrer ao fio da espada, isso se conecta perfeitamente com Apocalipse 7, com Apocalipse 14, aqueles que têm a marca do cordeiro na testa. Marca não pode ser figurado. Tem que ser algo tangível, tem que ser algo factível, tem que ser algo que identificável. Ah, eu tenho uma marca, por exemplo, eu tenho uma marca aqui no meu ombro, de uma cirurgia que eu fiz, né? Quando ele tentou ser motoqueiro. Eu não sou motoqueiro do nível do pastor César, então eu caí e ficou a marca aqui. Então marca é algo físico, é algo literal. Okay. Glória a Deus. Bom, se a marca lá em Ezequiel é literal e se cumpre em Apocalipse capítulo 7, como é que fica o arrebatamento? Mas isso é ele não deixa de provocar. Também, é terrível, é terrível. Porque você vai marcar os salvos, e os salvos já foram arrebatados. Ele é terrível. Coloca a vinheta de considerações finais aí, por favor, Ricardo. E então chega a parte final do texto, quando há o último e derradeiro desafio. A segunda besta, a falsa religião, impõe uma marca sobre os homens. Diz aí, a todos, no verso 16, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Essa segunda besta, o falso profeta, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Os cristãos ficam pensando muitas vezes, né, que algum dia vai acontecer, sei lá, algum recurso tecnológico que vai ser utilizado como marca da besta. Já ouvi tanta teoria sobre isso, de chip, de cartão, de não sei o que lá, laser, não sei o que lá, óptico, não sei o que lá, como se em algum momento lá na frente, né, alguma coisa fosse colada na nossa testa e na nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, recebendo, não são salvas. E aqueles então que resistem a isso são os verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficciosa e falaciosa. A marca da besta está em atuação desde os tempos de João. As pessoas têm sido marcadas há muito tempo. E hoje também são marcadas com a marca da besta. Mas antes de ver a marca da besta, temos que lembrar que Deus marcou os seus antes. Se o dragão marca os seus, Deus também marca os seus. No capítulo 7 mesmo, aí de Apocalipse, foi dito que aqueles anjos destruidores não deviam fazer nenhum mal à terra enquanto Deus não marcasse, não selasse na fronte os seus escolhidos. Todo mundo recebe uma marca neste mundo. Todos. Uns recebem a marca de Deus, outros da besta. Os que recebem a marca da besta são aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida não receberão a marca da besta. Mas precisam provar isso. Através do quê? Santidade. Santidade. Fronte e mão representam o quê? Intelecto, vontade, pensamentos, ação, atitudes, feitos, realizações. Ser marcado na fronte e na mão quer dizer que tudo que você pensa e faz, toda a sua vontade e ação, estão condicionados, escravizados aos interesses da besta, aos interesses do dragão. Significa que você é um cidadão deste mundo, um fiel servidor da besta. Receber a marca da besta para os cristãos do primeiro século, sabe o que era? Ir às praças públicas e adorar o imperador. Era isso para eles. Até porque, se eles não fizessem isso, eles perdiam o emprego. Eles perdiam o direito de negociar. Não compravam, não vendiam. Estavam fora da sociedade. Se eles não aceitassem o padrão da sociedade maligno, o padrão maligno da sociedade, eles estavam fora da sociedade. Quanto ao número, meus irmãos, 666, tentativas infinitas são feitas para tentar entender. O mais provável é que João esteja usando uma técnica enigmática do primeiro século, conhecida como gematria. A gematria consistia em atribuir valor numérico às letras e então somar quanto que dava, né, o valor de um nome, por exemplo. Qualquer nome, qualquer palavra, nesse sentido, pode adquirir um valor numérico. Por exemplo, A1, B2, C3, D4. Até o Z, que vai ter, não sei se é 22 ou 24. Não sou muito bom de matemática. Isso não é matemática, né? Você soma as letras
os números representantes das letras e você chega a um número. Então o seu nome tem um número e talvez pode dar 666. Vai saber, né? E alguns nobres no primeiro século eram famosos por ter esta soma. Um deles era Nero César. Nero César, a soma dos números das letras do nome Nero César pode chegar a 666. A conta é um pouco complexa porque você precisa pegar o nome Nero César em grego, transliterar para o hebraico e então somar as letras. Fazendo isso, chega-se uma forma defectiva do nome, é verdade, mas encontrada em alguns manuscritos antigos. Você chega ao número 666. Porém, Nero estava morto já há quase 30 anos. Ele morreu em junho de 68, do primeiro século. Então, de certa forma, não podia ser Nero. Muito embora o imperador que estava lá, Domiciano, era tido como um Nero ressuscitado, né? No sentido de que ele estava trazendo a mesma perseguição outra vez. E, curiosamente, o primeiro nome de Domiciano, que é Titus, ele chamava Titus Flavius Domiciano. O primeiro nome, Titus, na versão grega, Teitan, somatória das letras, dá também 666. E muitos outros nomes foram propostos. Por exemplo, a palavra latino. Não é aquele aí, o cantor, né? Embora esse seja uma... Deixa, esquece. Não é o cantor, o povo latino, ou seja, Roma, né? Roma era povo latino, também a somatória. Alguns pais da igreja achavam que pudesse ser a palavra latinos, que a somatória também dava 666. Ou seja, muita coisa pode dar 666. O nome Hitler pode chegar também a somar 666. Se você contar as letras a partir de 100. A, 100, B, 101, assim por diante, também chega a 666. Nós concluímos disso, que o Senhor não quis que ficasse claro exatamente quem era naqueles dias, né, o nome deste homem. Mas como muitas possibilidades existiam, incluindo César, Nero, incluindo César Domiciano, então é como se ele dissesse, eles estão por aí, os representantes do dragão, os anticristos, que o próprio João disse que já estavam no mundo e que estavam por lá, mas falta o último, o final e definitivo, que não apareceu ainda, o anticristo escatológico. Ele não vai, necessariamente, colocar um carimbo na nossa testa. Mas ele, como todos os outros, tentará nos tornar adoradores da besta. Viver segundo o mundo, viver segundo o padrão do mundo. Meus irmãos, é simples. Se você hoje quer e vive como um verdadeiro cristão, um crente verdadeiro, isso significa que você não mente, não sonega, não suborna, não entra nos esquemas do mundo. É fácil prosperar? Se você não faz o que o patrão manda, não falsifica o balancete, não mente ao telefone, não engana, daqui a pouco você não compra e não vende mais nada. A pressão do mundo é para que nós vivamos o vale tudo, para que sejamos adoradores da besta, para que vivamos segundo o padrão deste mundo. Não receber a marca da besta é manter a santidade, mesmo que custe o pescoço. É manter a santidade, mesmo que tenha prejuízos, e grandes até. Por isso nós lemos Romanos 12 na liturgia, que dizia, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Ele disse, não vos conformeis com este século. Não entra no padrão deste século. Não entre no padrão deste mundo. Isto é receber a marca da besta. É consagrar os pensamentos e as ações à besta. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não pense conforme o mundo, pense segundo Deus. Pensai nas coisas lá do alto, Paulo diz aos Colossenses. Então você vive na verdadeira santidade, na resignação perante o mundo, o padrão do verdadeiro cristianismo. E finalmente sobre os 6. 6 representa na Bíblia o dia da criação do homem. O dia do homem. O número é o número de um homem, ele diz. Pode ser então lá também Nero ou Domiciano, ou com certeza o anticristo final escatológico que virá. Mas no Apocalipse, 6 é ruim para o mal.
Porque em todos os números 6 do Apocalipse, Deus destrói. No sexto selo, ele destrói 6 classes de homens. Na sexta trombeta, ele destrói os ímpios e perversos. Na sexta taça, ele derrama sobre os perversos da sua ira. Portanto, 6 também representa o juízo de Deus sobre as forças das trevas, que pagarão por tudo o que fizeram contra Deus e contra o seu povo. Tocaram na menina dos olhos de Deus, a sua igreja. Não ficarão impunes. Receberão também o juízo de Deus. O 666 aponta também para isso, para a certeza absoluta e definitiva de que Deus salvará seu povo, vingará seus algozes. Que Deus, meus irmãos, nos mantenha em perfeita santidade, longe do mundo, vivendo o verdadeiro evangelho, padrão não do falso que está por aí, que é o evangelho do dragão, mas o evangelho da palavra de Deus, onde Deus fala e fala poderosamente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.